esse tamanho, gente. Notaram esse tamanho? Esse tamanho é único, hein? Eu tenho algo muito especial. Sabe que tem um valor sentimental? Há 33 anos atrás, para as pregações e cerimônias e tudo, alguém me deu de presente sabe aqueles, como é que chama aqueles? Ring binder. Como é que chama aqueles? Um fichário. Que é o tamanho certinho. Mas fazem 2 semanas que eu deixei aqui em algum lugar. E com a juventude minha, eu hoje não sei mais onde que eu deixei. Já revirei a igreja inteira. Se você achar, tem um prêmio para você. Porque não é só, eu posso comprar outro, né? Mas é questão de ter um valor sentimental. Mas com 33 anos de uso, não sério. Então se você achar por aí. Você já está olhando? Preto. Vocês notaram que eu gosto de preto? Notaram isso? Não. Éder, se você vê isso aí, já vocês verem isso aí, por favor. Está em algum lugar. Tem 2 domingos. Sumiu. Fichário. Desse tamanho, ok? Não compre outro não, porque aquele ele é ungido, entendeu? Amém. Abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. Irmãos, essa palavra de hoje está dividida em 2 partes, ok? Então, o tempo está tudo sob controle, não estou correndo, mas eu creio que é muito importante dizer, eu não posso atropelar nada aqui. Então tenho tempo suficiente, estou no horário, mas só para dizer que vou dividir esse assunto em 2 partes. E você vai perceber que isso tem a ver com doutrina, com ensinamento, fundamentos básicos da nossa fé em Jesus Cristo, para nós que somos seguidores. Se você não é seguidor de Jesus, somos é a estrutura, o alicerce daquilo que nós cremos. Assentados mesmo como estamos, 1 Pedro capítulo 12, a minha versão diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximavam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, com algumas versões, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, que desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os não crentes, os pagãos, de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pulando para o versículo 21, mesmo capítulo. Para isso vocês foram chamados,
pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não duvidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Deus, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. É a palavra de Deus. Vai, mais uma vez, Senhor. Tira o véu, Senhor. Tira tudo que estiver bloqueando nossa compreensão dessa palavra, Senhor. Tira o véu, Senhor. Nem tudo que eu vou estar colocando na tela, aliás, muitas poucas coisas vão estar na tela. Você tem no seu papel, principalmente os títulos e também os versos lidos, porque vão ser explicados. Coragem você a tomar, fazer anotações, e você pode mais tarde ouvir também no YouTube, se for o caso, para você ter uma ideia muito boa. Mas no seu todo, essa mensagem vai lidar com você diante de Deus, você em relação à igreja, você em relação ao mundo ao redor. Esses são os itens, os pontos que nós vamos trabalhar hoje e, para a graça de Deus, no próximo domingo. É preciso que a gente volte um pouquinho aqui o filme, vamos falar assim, da história, né? Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus Pai. Estou me referindo à criação lá no livro de Gênesis, capítulos 1 e 2. Tudo muito bom, bom demais, perfeito. Deus viu que era bom. Ele descansou, ele viu que a criação, o ser humano eram bons. Porém, nós sabemos também que houve uma ruptura. Nossos ancestrais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. Coisa tão simples, né? O paraíso, tudo que eles tinham que fazer era confiar. E na sua desobediência houve uma separação de Deus. Eles já não podiam mais agora estar na sua presença, porque eles haviam pecado. O pecado traz imperfeição, Deus é perfeito. O pecado traz impureza, Deus é santo, Ele é puro. Então houve essa ruptura, essa separação. E a consequência é que não ficou somente com eles. Toda a descendência humana a partir de Adão e Eva, nós já nascemos com essa natureza. Por isso nossos pequenos, nossos bebês, rapidinho você vê lá deduindo, insistindo na sua própria vontade. Você que é pai, que é mãe, que tem sobrinhos e pessoas, crianças, você sabe muito bem disso aí, né? Essa natureza que precisa ser educada, e tocada, e criada. Então isso aconteceu e houve essa separação. Agora, a palavra de Deus fala assim: o salário da desobediência, o salário do pecado é a morte espiritual, física, separação eterna. Mas graças a Deus, que a palavra de Deus não para somente dizendo o salário do pecado é a morte, mas conclui dizendo: mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele disse: eu não vou me contentar, eu sei que foram eles que se afastaram de mim, porém eu vou. E Ele vem dar o seu próprio filho, que vai à cruz, nós vamos ter o madeiro, oferece sua vida em nosso lugar, e todo aquele que o recebe agora é uma nova criatura. Então esse é, digamos assim, o plano de fundo que está por detrás. Mas na sua folha você vai ver que eu vou dizer para você e para nós aqui, que a salvação está dividida em três partes. Três partes. A primeira dela é o que nós chamamos lá, os teólogos, os estudiosos chamam de justificação. É um ato de Deus em nosso favor. Deus nos declara justos, já que tudo que nos fez agora voltar para Ele, foi Ele que agiu, então é um ato de graça imerecida. Eu encorajo você a anotar e ler em casa Efésios capítulo 2, principalmente os versículos de 1 até 10. Leia em casa, do dia. O que está em Efésios diz assim: nós estamos mortos, o salário do pecado é morte, separados de Deus. Cada um estava à mercê dos seus instintos, dos seus impulsos, né? Tudo aí, né? Sem nenhuma esperança. Aí o versículo 5 fala assim:
Mas Deus, na sua infinita misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, aí diz, Ele nos deu vida, soprou vida. Mas não só Ele soprou vida, mas Ele nos justifica, Ele nos declara justos. Então é o primeiro ato da salvação, de morto no pecado para agora vivo. Sou uma nova criatura, todo sujo, todo marcado, dependendo da situação, da experiência, todo cheio de problemas, cadeias, mas agora vivo. Nós cantamos isso, né? Sou livre, agora estou vivo. As cadeias do pecado se romperam. A palavra de Deus diz aí, que diz, livres da pena do pecado, livres da punição do pecado. Já não há mais condenação diante de Deus. Deus agora olha para você e para mim, que já está justificado, e diz assim, Ele só vê Jesus totalmente, não tem mais dívida, acabou com a dívida entre Deus e nós, agora reconciliados com Ele. Está claro até aí? Essa é a primeira fase. Como eu disse, recomendo que você leia em casa Efésios capítulo 2, que vai acrescentar mais informações. Mas a próxima fase é linda: santificação. Que fase é essa? É a fase que nós vamos investir parte do tempo hoje e domingo que vem. Ou seja, antes nós estávamos livres da pena do pecado, já não há mais dívida. Agora, por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício, nós já não somos mais escravos do pecado. Antes nós não tínhamos escolha, naturalmente fazíamos o que era contrário à vontade de Deus. Agora você tem o famoso livre-arbítrio, você pode escolher obedecer. Você está livre do poder do pecado. O pecado já não tem poder sobre vós. Romanos 6 fala assim: você que antigamente entregava os seus membros ao pecado, agora entregue para Deus. Você mentia, agora não minta mais, abençoe. Você roubava, não roube mais, agora você trabalha com as mãos para ajudar alguém. É o pecado em todo geral. Sentiu isso? Você tem a escolha. O Espírito Santo habita em você. E você, de acordo com Gálatas, lá, capítulo 5, 16 a 25, você pode ter as obras da carne ou as obras do Espírito. E as obras, o fruto do Espírito é, o fruto do Espírito é gozo, paz, alegria, paciência de todo tamanho, e por aí fora, né? Controle próprio. Sentiu isso? Você está empolgado com isso? Gente, eu podia parar aqui, porque nós vamos trabalhar nesse assunto, mas para o futuro, eu creio que antes do final do verão, nós vamos ter aqui uma série de mensagens sobre o final do livro. Eu abri o livro no final para ver como é que termina essa história toda, porque a terceira fase é glorificação. Que fase é essa? É que um dia, que um dia as trombetas vão ecoar e vai ser de um ponto ao outro do universo, e nosso Senhor Jesus virá em glória. Se você já tiver lá sepultado, em um instante você vai ser ressurreto, e os mortos em Cristo serão ressurretos primeiro, e nós que estamos vivos, assim nós vamos ser transformados. Não mais dívida, não mais poder, e nunca mais presença do pecado, porque agora seremos como Ele. Você já viu isso aí? Save the date. Vou avisar com bastante antecedência para você ouvir sobre esse período, quando as trombetas vão ecoar. Nosso Senhor Jesus virá em glória. Essa é a fase futura. A palavra de hoje vai ter com essa fase do meio, santificação. Se por um acaso você está aqui e ainda tem dúvida, pastor, eu queria tanto ser justificado, já ouvi falar sobre isso, alguns chamam de salvação, outros chamam disso, vem falar conosco. Temos um prazer imenso de sentarmos, sentarmos e falar. Muita gente aqui capaz, amorosa, que pode te ajudar nesse processo. Então vamos lá a esse processo de santificação. O que nós podemos ver aqui? Você diante de Deus. A justificação é um ato totalmente da parte de Deus. A santificação agora você tem o privilégio, ainda é o poder de Deus, mas você tem o privilégio de cooperar com Ele. São algumas oportunidades que você e eu temos para nos unirmos nessa obra, cooperar, trabalharmos em cooperação com Ele, na nossa transformação. Essa cooperação, ela precisa ser intencional, são decisões feitas.
atitudes. Para nascer de novo, dependia de Deus, que eu estava morto. Agora que eu estou vivo, Ele nos convida a tomar. E aqui no meu texto, vale a pena ler de novo o versículo 1, fala assim: portanto, ou seja, já que vocês estão livres do pecado, já que vocês estão livres da pena do pecado, e agora têm livres do poder do pecado, o que eles vão fazer? Livrem-se. Versículo 1 fala assim: livrem-se. Algumas versões eu notei, diz assim: despojem-se. A ideia é o seguinte: arranca fora. O que? Uma ação natural. O que é isso? Da maldade, do engano, da hipocrisia. Você está notando aqui a profundidade? Você não pode ser de um jeito aqui com os irmãos, de outro jeito no dia a dia. Você não pode ser de um jeito na igreja, de outro jeito em casa. Não, tem que haver consistência. Livrem-se da inveja. Gente, inveja acontece quando nós nos comparamos com outros. Aliás, comparação nunca dá certo, porque se você compara com alguém que é melhor que você fica com inveja. Se você se compara com alguém que está aparentemente mais baixo que você se sente, fica orgulhoso. Está errado de qualquer jeito. Então não perca tempo com a comparação. Deus é que resolve cada um. Ele criou do seu jeitinho único. Somos obras-primas dele. E ele fala: livrem-se de toda forma de maledicência. Irmãos, Pai, eu gostaria tanto, olha só me entende, deixa eu falar com o senhor aqui, o povo vai entender. Eu preferiria que o diabo viesse de contrator tentando destruir a igreja, viesse com tanques tentar destruir a igreja, porque aí a gente já sabia disso, a gente ficava preparado para eles, né? O problema é que o diabo vem igual... Como é que é aquele bichinho que come as casas, que destrói a casa? Cupim. Você viu o cupim fazer o trabalho dele? Um miserável de um bichinho, não é isso? Quando você vê, normalmente já é tarde demais, né? Ou quase sempre é tarde. Vocês entendem isso? Principalmente na América, não é? Não é verdade isso? Cupim destrói. Gente, maledicência é o cupim do diabo. Porque maledicência é quando ele fica... me ajuda aqui orando, porque o negócio aqui está complicado e você não vai nem acreditar o que aconteceu, né? E uma tá junto com você assim, não sei não, hein? Olha, tá. Gente, isso é um dos piores. Semana passada falamos sobre você não é meu inimigo, você é meu irmão. Mas nossa luta não é contra carne e sangue. Então, cuidado, gente, com o que falamos. Cuidado com a inveja, cuidado com a hipocrisia, cuidado com o engano, cuidado com a maldade. Não tem jeito. Cooperação diante de Deus, você e eu dizem: Senhor, eu já estou livre, o Senhor já me deu a habilidade, agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher abrir mão disso. Não há justificativa. Infelizmente, porque somos criaturas que têm aí o pecado da presença, está aí ainda, não foi tirado, né? Nós caímos muitas vezes, julgamos, amargura, e isso e aquilo. Tremendo. A palavra de Deus é muito clara. Quando as pessoas o amaldiçoarem, o que a gente faz? A gente abençoa. Quando elas nos maltratam, a gente faz o quê? A gente faz o bem. Mas pastor, não funciona. Se você me perguntar se eu entendo isso, não. Mas é a dinâmica de Deus. E Ele promete isso para nós. Está claro até então? Então, diante de Deus. E Ele fala: mas não parem aí não. Você evita, livrem-se, arranquem essas características, mas também, versículo 2, está na sua folha, eu creio, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Eu não preciso nem explicar isso para você. Você tem um bebê, o bebê está com fome, sai da frente, não é isso? O bebê fala assim: bebê, para não, o pastor está pregando, depois eu te dou. Ele aceita isso? Em casa, a mamãe está cansada, o pai está cansado, ele aceita isso? Não, ele quer comida quando? Agora. E nós, como crentes, temos que ter o que do Pai do Céu? Comida quando? Agora. Tenho sede de Ti, a minha alma anseia por Ti. Senhor, eu sou como a corça que fica: cadê? Onde estão as águas? Façam isso. Procurem. Não há atalhos para experimentar a presença, a unção, a bênção de Deus nas nossas vidas. Não há atalho. Precisamos separarmos. Deus precisa ser primeiro no nosso lugar, na leitura da palavra, na oração, nas
as oportunidades. Senhor, fazemos a diligência que temos que fazer, assumimos nossa responsabilidade, mas Deus precisa entrar primeiro, sempre. Estão captando isso? Ele fala, desejem de coração, ou seja, ardentemente, profundo, não façam cerimônia, façam isso. Por quê? Aqui, e ele no verso termina dizendo, para que por meio dela cresçam. Se alimenta a criança é uma coisa maravilhosa, né? A gente vê o bebê recém-nascido, daqui a um mês a gente não vê, os pais não vê, mas quando outras pessoas chegam assim, você vai ver a criança, gente, como cresceu, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, natural, não é isso? E crente é assim, precisa ser assim, ele fala para nós. Segundo ponto, você em relação à igreja, ainda no capítulo 2, os versículos 4 até o versículo 6. Eu vou ler mais uma vez os versículos de 4 a 6. O mesmo capítulo 2 de 1 Pedro. À medida que se aproximavam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Vou dar uma paradinha, tá? Uma casa espiritual. Vocês notaram a progressão? Primeiro você se aproxima de quem? De Jesus. Porque Jesus é a pedra angular. Algumas versões falam a pedra de esquina, tá? Eu preciso dizer para vocês o seguinte, irmãos, eu nunca trabalhei com bricks, com tijolos, nem tijolo de não sei de que, nem tijolo de pedra, aquele tijolo, né, grandão, pesado, né? Eu sei que muitos de vocês, blocos, nem com bricks, nem com blocos. Eu trabalhei. Engraçadinho, você vai ficar de castigo depois do. Viu, Luiz? Você vai ficar na detenção. Nem tijolos, nem o quê? Como é que eu chamo, né? Nem blocos. Já fiz muita coisa nesse país, né, Cláudio? Pegar jornal, fazer isso, fazer aquilo, até mesmo. Instalador de janelas, né? Coitado dos meus fregueses, meus fregueses. Me salvou, né? Mas voltando aqui, eu nunca trabalhei, mas eu converso muito com o meu irmão Nilson e com outras pessoas aqui na igreja que me falam, né? Que tem que estar tudo alinhado, né? Você não chega lá e coloca o pedreiro, você não coloca o tijolo de qualquer jeito, né? Tem que ter uma linha, não tem? E eu já ouvi falar muitas vezes que se estiver desalinhado, não estiver com a base, o que tem que fazer? Tem que derrubar, tem que começar de novo. Gente, eu fiquei tão tocado, porque nesse texto fala assim, Jesus é a pedra. No inglês faz mais sentido do que pela placa, né? Então ele é a pedra angular, é o cornerstone, né? A pedra da esquina. Ele é o dali que a gente tira o prumo. Ele é um alicerce. Aí todo mundo tem que estar alinhado. Mas falando o seguinte, nós como tijolos, o que faz? Tijolo que eu entendo, sem ter trabalhado na construção, né? Eu entrei, você tem que colocar massa, né? Você coloca um sobre o outro, né? Acho que deve usar o nível também, né? Tem que estar tudo entrelaçado, não é isso? Porque se não tiver, o parede cai, né? E se você tirar uns 2 ou 3 tijolos depois de estar construído do meio ali e deixar ali, o que vai acontecer com aquela parede a longo prazo? Ela vai fraquecer, vai rachar, né? E vai depois cair. Você já notou o que ele está falando aqui, igreja, né? Quando você vem a Jesus, alguns têm, não sei de onde vem essa ideia, acho que o inimigo dele, tem aí, o diabólico, que fala que eu não preciso da igreja. Eu não preciso do mundo. Só que eu preciso é de Jesus. Então Jesus tem vida eterna, estou garantido. Sabe por quê? Porque ele é a pedra. Olha a progressão. Aí se vira tijolo, o bloco. Aí você vem, então eu preciso de você do lado, depois do outro, porque juntos nós formamos um edifício espiritual. Se tira você, se você vai de umas longas férias, né? Se você sai demais, falta demais, se você não está envolvido na vida, no métier da igreja, sabe o que acontece? Essa parede não vale nada. Você sentiu esse poder? Pai, dá ao nosso povo essa clareza de Deus. Não
eu, Deus e os meus. Não dá. Agora, vamos ser honestos. Não dá muito trabalho estar junto com esse povo da igreja? Dá muito trabalho? Não é complicado? Às vezes você fala assim, eu preferiria ter só não crente na minha lista de amigos, né? Porque esses crentes me dão uma travaleira de nós. Mas você sabe por que dá travaleira? É porque quando você vê a pessoa muito, o que acontece? Você vai descobrir o quê? Os pontos bons e os pontos que, não ruim, vou falar assim, pontos que precisam de melhorar. Ajudou? A palavra de Deus fala que o ferro afia o ferro. Essa tensão, amados, ela não é má. Aliás, gente, assim, obrigado que eu estou tendo uma dificuldade de lidar com esse mundo, porque nesse processo eu estou aprendendo a perdoar, estou aprendendo a ser como Jesus, eu estou aprendendo a abençoar. Põe mais fulano igual a esse na minha vida, Senhor. Pelo menos uns 3 mais, Senhor. Você sentiu o peso? Porque se eu não tiver isso, nós não vamos construir. Algum tempo atrás, acho que ano passado, eu falei sobre aquele texto de Eclesiastes, que fala que 2 são melhores que 1, né? E quando um cai, o outro levanta. Ai daquele que não tem quem o levante quando ele cai. Alguns de vocês ficam pegando no seu pé, né? Eu não tenho tempo para pegar no pé de todo mundo. Mas então você me ajuda. Quando eu pegar no seu pé uma vez, te convidando para fazer parte de um pequeno grupo, já tem que fazer uma promessa a você. Você vai ter muita dor de cabeça. Mais dor de cabeça que bênção. I'm sorry to say, mas é assim. Mas me ouça. Você quer crescer? Você quer que essa igreja cresça? Toma esse passo de fé. Não porque eu estou falando. Porque Jesus é aquele. Olha só o que ele fala no versículo 5 do instante. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, tijolos e blocos, na edificação de uma casa espiritual. Para quê? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O culto de domingo é um sacrifício, é uma oferta de louvor, as orações, a palavra, os cânticos, a tudo que está passando aqui. Pois assim é dito na Escritura, versículo 6: eis que ponho em Sião uma pedra de esquina angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será confundido. Jamais será confundido. Para isso, eu vou parar aqui nessa palavra e nós vamos retomá-la na próxima semana. Não falte, nem ouvir o distante, porque vai encaixar tudo isso aqui, né? Nós vamos ver que o primeiro ponto, nós e Deus, é essencial. Uns com os outros, maldade, fora daqui. Preciso dar o benefício da dúvida para os outros. Nada, gente, de malícia não pode haver. Às vezes até parece. Senhor, me ajuda, Pai. Meu irmão, minha irmã, não sei, pensa talvez que, não sei, Pai, ajuda. Engano, de jeito nenhum. Hipocrisia, nunca. Às vezes até humilhou a gente dizer, gente, eu estou tendo muita dificuldade com você, viu? Preciso que você me ajude. Essas áreas, quando se age assim, me faz sentir dessa maneira. Parece que é complicado, mas diante de Deus a coisa funciona. É assim. Inveja nunca, gente. Graças a Deus que uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, outros têm mais recursos, outros têm menos recursos. Isso é tudo de Deus. Toda boa dádiva, todo bom presente, tudo vem dos céus. Ninguém tem o que Deus não deu. Alegremos nós com isso. E maledicência nunca. Entregue a sua boca, consagra a sua mente, a sua boca ao Senhor. Senhor, já vivi muito tempo dando a minha boca e a minha mente para o inimigo. Agora eu uso a minha boca e a minha mente para o Senhor. Quando você fizer isso e falar, renova, eu não quero mais ser igual, você vai notar que tudo vai mudar. E no finalzinho do texto que nós começamos hoje, que eu li para vocês, que vai ser parte da palavra muito bem, diz assim: Jesus não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga com justiça. E diz assim, só para você se animar, olha só,
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. Eu digo a você, talvez você chegou aqui e ouviu essa palavra, sentiu tanta culpa, tanto peso. Irmão querido, irmã querida, também por esses pecados o Senhor já levou sobre si toda a pena lá no madeiro. Você está livre do Senhor. Confesse e abandone. Abra os seus lábios e diga: Senhor, eu tenho falhado aqui, eu tenho permitido o engano, a maledicência, a hipocrisia, a inveja. Às vezes elas me pegam assim de sopetão, eu nem quando percebo já caí. Mas diga ao Senhor, e o sangue, esse sangue maravilhoso que nos torna mais alvos que a neve, virá e vai purificar você. Vocês eram como ovelhas desgarradas, ou antes mesmo, por suas feridas, vocês foram curados, para que vivêssemos de maneira reta a nossa vida. Antes eram ovelhas desgarradas, mas hoje se converteram ao pastor e bispo de suas casas. Eu vou estar orando, convidar nossos presbíteros, aqueles que vão me ajudar na celebração da Santa Ceia, e pedir a você que use esse tempo de preparação. O tempo de louvor virá para estar conosco. Se nós pudéssemos, não sei se daria, durante a celebração cantarmos um final, é possível? Se é possível, tá? Então, enquanto isso, use esse tempinho para abrir sua alma, porque você vai ver que o pão e o cálice representando o corpo de Cristo, partido por nós, e seu sangue derramado por nós. A palavra de Deus nos diz que na noite que nosso Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu dentro dos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, partido por vós. É isso que a palavra diz, que Ele levou sobre o madeiro a pena da nossa culpa e nos deu a liberdade, o poder de sermos agora retos diante de Deus. Jesus. Podemos viver de maneira santificada diante de Deus. O pão em si não faz milagre, mas o que ele representa, para onde ele aponta, Jesus é aquele que transforma a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz também que depois de cear, ele tomou o cálice, ele deu graça dizendo: olha, esse cálice é o meu sangue derramado por vós. É a nova aliança, é o novo acordo, é o novo pacto entre Deus e os homens. Comei, bebei, façam isso em memória de mim, para relembrar vocês, para despertar vocês o que Jesus já fez por você e por mim. A celebração da ceia deve gerar uma alegria, uma euforia espiritual tão profunda que meu coração se derrete. Senhor, como é que eu posso viver de outra maneira senão para a sua glória? Diante de tão grande amor, como é que eu vou andar de outra maneira? Você vai ver como o Espírito Santo de Deus vai operar.